Eu posso dar testemunho de mim. Eu não posso dar testemunho da pastora Isaura. Eu posso falar do que eu vejo para você quem eu sou. Não é assim? Eu não sou apegada a nada, mas tem roupa minha. Ó, já tirei roupa. Tem roupa minha que, se duvidar, tem uns 20 anos no meu guarda-roupa e o tecido ainda não estragou. Porque Deus, Ele guarda, Ele só. Aleluia! É Deus. Às vezes você coloca um sapato, eu vejo às vezes a pastora Cleide com um sapato bonito. Se eu for perguntar, ela vai dizer: ó, tá guardado aí há muitos anos. Não é porque é pegada, é porque Deus preserva até o teu. Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. O povo da minha casa come tanto, que eu digo: Deus, não vá com esse povo, come demais. E quando eu vejo a comida tá lá rendendo, aí minha filha fala: faz um pouquinho, que eu digo: não tem nada. Aí quando eu vou procurar, tem uma farinha de trigo, tem um leite condensado guardado em alguma gaveta, tem alguma coisa guardada em algum lugar. Aí eles falam assim: mãe, onde tinha tudo isso que você fez? É porque vocês não procuram. É Deus que faz isso, gente. Aleluia, É Jesus. Deus. Por que eu estou falando tudo isso antes de trazer a palavra? Eu não sei, mas Deus mandou eu falar. Aleluia, Deus. Talvez você está questionando por coisa que você viu o outro conquistando na sua frente e você acha que você está ficando para trás. Deus disse: nem sempre quem corre chega primeiro. O importante é que você chegue. Aleluia, Jesus. Glória a Porque Deus. tem gente que corre sozinho. É. Eu e você tem que correr junto. Porque a gente tem que ter unidade. Não tem gente que você corre sozinho, quer conquistar tudo sozinho, chega na frente, mas chega sozinho. Eu e você pode chegar até por último, mas a gente tem que chegar junto. Para o mesmo alvo. Às vezes tem pessoas que perdem a oportunidade de estar na casa do Senhor para poder estar em outro lugar. Porque diz assim: aquela igreja ali, todo dia tem culto, todo dia tem oração. Vou lá para quê? Fica agora indagando a Deus sobre a vida de vocês. Vocês mesmos que estão aqui não são, se não vierem, não, vocês. Falei aquelas mulheres ali, hora de 5h30 até 6. Aí está no culto de terça. Antes de começar o culto, eu vim falando com eles agora. Não estão mentindo. Antes de começar o culto, elas oram de 5h30 até 6. Aí depois oram no culto. Aí dá oportunidade. Aí quando chega na quinta de novo, chega no domingo de novo. Aí às vezes tem visita. Tem casa de alguém para ir orar. E quem chega só no domingo ou na terça, vem um culto só, não está vendo a luta e a batalha que está sendo travada para eu e outros se abençoar. Aleluia. Eu louvo ao Senhor pela vida daquelas mulheres ali. Aleluia, Jesus. E se eu ouvir alguém dizendo que faz corpo mole, não faz nada. Aquele povo ali fui eu. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu falo com a pastora Cleide, que elas irmãs ali, elas são fiéis ao ministério. Então, irmão, não precisa ser muito, só precisa ter fidelidade. Porque às vezes você está na multidão, mas é um monte de cobra esperando a tua queda para poder te condenar. E Deus, Ele honra porque Ele diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito, Ele te colocará. E Deus está falando hoje para crente aqui, antes de eu começar a pregação, que Ele vai te colocar no muito. Não indague para quem está prosperando na tua frente. A tua hora vai chegar. Aleluia, Deus. Irmão, ora, antes de eu pegar, vou fazer o que Deus está mandando. Deus, Ele tem vitória para a tua vida. E Ele diz para você: a tua luta não é vã. Ele diz que Ele tem honra para te entregar. É só ficar na posição, do jeito que Ele quer. E Deus fala assim: muita gente pode olhar para você e achar que você está regredindo. E Deus diz: você não está regredindo, você está indo para o alvo certo. E para chegar no alvo que Deus quer, tem luta, perseguição
desfazer, mas o que Ele fez contigo, ninguém vai mudar. Deus, Ele tem uma aliança contigo e Ele diz que Ele vai até o fim. Não é para olhar nem para a direita nem para a esquerda. A pressão pode vir, querer te tomar, mas Ele diz: não ceda à pressão. Ele está no controle. Aleluia, Deus. Aleluia. Agora eu vou começar a pregar, amém? Aleluia. Boaz casa com Ruth. E Boaz subiu a porta e assentou-se ali. E eis que um remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. Desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se ali. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi tornou da terra dos Moabitas e vendeu. E disse eu: manifesta-o-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se há de redimir, redime. Se não se houver de redimir, declare para que o saiba, pois outro não há senão tu, que há de redimir, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor para mim: não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, e da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Amém? Amém. Vou tentar aqui trazer a memória os outros capítulos que ficam antes do capítulo 4. A palavra de Deus, quando ela relata aqui que Boaz, ele criou essa situação. Isso tudo aqui foi planejado. E ele criou essa situação para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Ruth e de Noemi. A palavra de Deus vai dizer que quando Noemi estava ali na terra dos Moabitas, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, e Ruth era sua nora. Orfa também era nora de Ruth. E você não vê falando muito de Orfa, porque ela não seguiu o que Deus tinha para cumprir. Porque no meio do caminho, Deus ele vai te tirar da terra estranha, de lugares de pessoas que não invocam o nome dele, mas o propósito dele, quando tem que ser cumprido, ele vai cumprir. Orfa não quis seguir a Noemi. Ali acabou a história dela, porque ela não acreditava que podia mudar alguma coisa, porque a vida delas era só perda. Elas não tinham mais um histórico de conquista. Se eu não me engano, o pastor Daniel me corrige se eu estiver enganada, quando eles foram para Moab,
de viver bem, mas voltou pior. Às vezes é uma atitude que eu e você toma precipitadamente, porque a gente quer agilidade no nosso retorno carnal para poder que as coisas aconteçam rápido. E Deus fala, segue só o processo. Aleluia. Fica no processo esperando o que eu tenho para fazer. Não quero agir rapidamente para ter retorno rápido. Porque no final você quebra a cara e você vai ter que regressar, voltar e começar tudo de novo. Só que Deus também tinha um propósito na vida de Ruth. Porque melhor do que ganhar dinheiro, Deus queria ganhar a alma de Ruth. Deus perdeu os filhos, o marido, mas eles conheciam a Deus e serviam a Deus. E Ruth não conhecia a Deus. Mas Deus deve ter feito alguma coisa enquanto Noemi morava ali na terra de Abimeleque, com o marido e com os filhos, que Ruth declarou que ela ia seguir o mesmo Deus. Alguma coisa ela viu ali quando ela vivia com o marido, com o sogro, com a sogra dela, para ela dizer, não, a gente pode estar passando dificuldade, mas eu sei que seu Deus é bom e eu vou seguir a Ele. E aí quando eles voltam ali, elas duas não tinham nada para comer. E ela vai catar espiga de milho na terra de Boaz. E aí diz que ela vai no fora da cerca, pegando aquilo que caía e que sobrava. Só que Deus, ele tinha um propósito. E quando ela estava ali catando as espigas de milho, milhada e levando sustento para ela e para a sogra, Deus estava trabalhando a favor dela. E eu acredito que Deus olhava para ela e dizia, hoje tu está catando que cai no chão, amanhã tu será dona de tudo isso que hoje você está passando aqui achando que é de outro. Aleluia. E a palavra diz que ela não tinha intenção, né? Porque ela catava as espigas de milho, querendo ser dona daquela terra. Ela catava porque era meio de sobrevivência que ela tinha para ela e para a sogra. E eu não lembro em qual capítulo que está, mas acredito que no capítulo 2, onde ela vai catando e ela relata, e ela começa a chegar com umas espigas bonitas. Noemi pergunta, né? Da onde que ela está pegando aquelas espigas, porque ela tinha que pegar aquilo que ninguém queria. Às vezes eu e você está vivendo assim, vivendo daquilo que ninguém quer. Aleluia! Às vezes eu e você está sobrevivendo daquilo que ninguém está dando valor. Às vezes eu e você está sendo visto como aquela que trata as migalhas que cai na perninha da fazenda do seu Senhor. E Deus está dizendo assim, continua fazendo o que eu mando, num lugar onde ninguém acha que você tem valor. Que é neste lugar que ninguém te dá valor que eu vou fazer o dono da terra te enxergar e te chamar para ser honrado. Aleluia, Deus. E o dono da terra estava ali com tudo, no controle dele. E olha o que Deus faz. Quando ele chega de viagem, ele vai lá honrar a vida dos seus funcionários. Ele vai lá abençoar os funcionários dele. Deus preparou tudo para ele abençoar os funcionários, mas na verdade, ali foi o meio dele olhar aquela mulher e se encantar por ela. E aí Ruth vai e relata tudo para Noemi. Deus está falando de fidelidade, de união. Enquanto muitos querem esconder o que está acontecendo, Deus está mandando eu e você ter fidelidade, dividir com quem pode te ajudar o que está acontecendo. Aleluia. Às vezes eu e você está ganhando uma bênção e a gente quer esconder, não quer contar para ninguém. Enquanto Deus está dizendo, divide com o teu irmão, com Aleluia. essa pessoa que eu coloquei perto de você para te ajudar. Porque na hora que eu vou te honrar, você não sabe, mas ela tem experiência, vai entender e vai te orientar como tem que ser feito. E aí diz que quando Noemi fala para ela
que eu quero entrar. Às vezes, Deus está dando para mim, para você, estratégia para alcançar a bênção. Você fala, não, eu vou enganar fulano, eu estou enganando ciclano. Deus está dizendo, não, é a estratégia que eu estou te dando para chegar primeiro. Aleluia. Porque quando Boaz se encantou por Ruth, ele sabia que ele não podia casar com ela porque tinha um remidor, que era parente dele, que tinha direitos na frente dele. Mas olha o que Deus faz. Se ele souber que Ruth é viúva de Noemi, ele vai achar que aquilo pode manchar a imagem dele. E Boaz, com muita inteligência, fala para ela, mas se você herdar a terra, você também vai ter que casar com a Ruth, a viúva de Elimelec. Aí Deus já está criando uma situação para aquela mulher que está no estado de humilhação ser abençoada. Às vezes Deus está dando estratégia para mim, para você, e você está dizendo, mas não é direito meu. Aquele lá chegou na frente. Deus fala assim, ó, ele chegou na frente, mas a promessa é sua. Aleluia. Glória a Deus. Abençoado. Às vezes Deus está tentando liberar o caminho para você, e aí você fala, mas isso não é de Deus, é direito da pastora Isaura. Aí Deus fala assim, é direito dela, mas eu quero dar para você. Aleluia, Jesus. Glória a Tem Deus. coisas que Deus vai entregar para você, que é outro que tinha direito, mas ele não quer, porque tem coisa que para o outro é vergonha, e Deus está dizendo, aquilo que é vergonha para alguns, é honra para mim e para você. Aleluia. Ele abriu mão. Ele abriu mão, e aqui fala assim, o moço, não relata nem o nome dele, porque ele não tinha importância ali na história. Ele fazia parte da história, mas ele não era importante na história. E deixa claro que quando Deus ele quer exaltar alguém, ele dá nome, sobrenome, ele conta a história e diz como fez. Tem gente que Aleluia. Deus não vai deixar nem eu e você falar o nome, porque ele faz parte da história, mas ele não é o principal da história. O principal hoje da história aqui é eu e você que se colocou na Aleluia. frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que faz parte desse ministério, mas abre mão da promessa. Então Deus diz a você que chegou aqui para ouvir o que eu tenho para entregar, é que vai receber, porque a promessa era para o outro, mas o outro rejeitou. Aleluia. Tem coisa que era alguém que está na sua frente que tinha que receber, mas Deus diz, ele abriu mão, mas eu dou para você. Aí diz que Boaz, com muita inteligência, ele queria casar com Ruth. E ele sabia que o outro, ele não estava preocupado com a honra e com o propósito de Deus. O outro só queria as terras. Tem gente que só quer o bem, mas não quer fazer parte do propósito. E Deus está dizendo para mim e para você, quando você vê alguém ficando para trás e ele deveria estar na sua frente, é porque ele está pegado ao que é material, enquanto eu quero cumprir na tua vida o meu propósito. Aleluia. Aí quando o outro vê você conquistar, porque tem gente na igreja que tem até carne. Mas Deus diz assim, tem gente que só tem carne. Não quer viver o propósito. Deus, ele deu o propósito na mão de uma mulher que veio de uma terra estranha. Aleluia. Servia a deuses estranhos, mas se colocou na brecha da humilhação para honrar a sogra. E disse declaradamente, a partir de hoje, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí Deus diz, não tem como eu ficar parado vendo alguém que não tem relacionamento comigo, dizendo que eu sou Deus da vida dela, abrindo mão das coisas que ficaram para trás e dizendo
que você estava contando. Aleluia, Deus. É, Jesus. Sabia que você ia lá falar. Glória a Deus. Você ia lá indagar. E aí eu vou fazer diferente para você saber que ninguém esconde nada de mim. Aleluia. Se Deus tiver que matar o dono da terra, ele mata para cumprir o propósito, porque ele quer você. Aleluia. Aleluia! Porque às vezes o Senhor tem a sua terra e tem alguém que está de olho. E ele só está pensando no valor que tem a sua terra. Aquela igreja ali vale quanto? Aquilo ali vale quanto? Eu vou criar uma situação para herdar aquilo ali, que aquilo é meu por direito. A igreja diz assim, ele pode até pensar que tem direito, mas eu vou cumprir o meu propósito. Porque tem gente que está presa só aos bens materiais, enquanto eu tenho que cumprir o propósito daquele que abriu mão do direito para viver o propósito comigo. Aleluia, Deus! Tem coisas que eu e você tem aberto não. Não porque a gente quer, mas porque a gente entendeu que a gente tem que viver um propósito. Aí eu pergunto, quantos anos a senhora tem, pastor Isabel? Isso. 79. Quantos anos de caminhada? 80. Tem que uns 60 anos, 62, por aí, né? Aí uma pessoa que tem 62 anos na caminhada de Cristo, já passou um monte de luta na vida. Tu acha que Deus vai deixar de cumprir o propósito dele na vida de alguém que negou tudo para servir a ele, para ir cumprir o propósito na vida de um João Menino que chegar lá e acha que tem direito? Ai, meu Deus! Aleluia! Deus não vai dar o direito para quem tem direito, para quem está vivendo o propósito. Ele tira de quem tem direito para dar a alguém que só está vivendo o propósito com ele. Quando eu vejo a pastora Isaura dizendo para a pastora Cleide, amanhã você não tem igreja, só para a pastora Cleide, isso não é normal. Um filho desse lascar. A mulher daquela idade insistindo para a senhora para vir para a igreja, a igreja diz assim, deixa ela vir, um lugar da humilhação, porque quando ela vem pela esperada, pegar as migalhas que está caindo, porque entendeu qual é o propósito. Aleluia. Ela mão daquilo que era direito do outro para que tenha propósito, porque eu tenho a vida dela. Irmãos, talvez você não está dando crédito a essa pregação. Hoje é o culto do que mesmo? Qual o título? Glória. Entenda! Deus disse, filha, fala sobre Ruth, Noemi. Aleluia. Sobre Boaz e os direitos. Na pia, na hora que eu cheguei na pia. E eu dei um grito, agora eu entendi o que o Senhor quer, não tinha nem meditado na palavra. Aquele barulho infernal ali, se deixar eu meditar na palavra. Eu disse, Senhor, estou com dor de cabeça, que eu quero meditar na palavra. Já está tarde, tudo atrasado, não vou conseguir chegar no horário. E o que vai acontecer? Deus disse, fica no propósito. Aleluia. Porque não depende de mim.
gente olha para ela e fala para ela, Noemi, ela fala, não me chame mais de Noemi. Meu nome agora é Mara, porque em grande amargura vive a minha alma. Aí Deus pega e diz assim, eu estou vendo a amargura, eu estou vendo o luto, eu estou vendo a tristeza, mas você não sabe o que eu tenho preparado para você no meio do propósito. Aleluia. Sabe teu filho presbítero Eliseu? Talvez você não tenha entendido nada. Deus diz assim, faz parte do propósito. Ruth não precisava caminhar com Noemi, mas Deus tinha algo na vida de Ruth. E ela precisava estar perto de alguém que tinha a vida com Deus, para entender o que é que Deus faz na vida de alguém, quando Deus tem um propósito. Noemi poderia dizer, eu vou só, você fica para trás. Não quero ninguém dentro da minha casa. Ruth fez o quê? Eu não te largo. Eu irei contigo aonde tu fores. Oh, glória. Aleluia. Nem no caminho. A gente quer abrir mão do propósito, porque a gente está cansado. E Deus diz, eu conheço o teu cansaço. Foi por isso que eu te escolhi, porque outro no teu lugar já teria aberto mão. E quando você reclama que está pesado, que não aguenta mais, eu sei, mas foi por isso que eu te escolhi, porque outro não iria me reclamar, já teria aberto mão. Às vezes tem gente que não entende porque eu e você reclama tanto. É a moçada gritando e dizendo, eu não aguento mais. Só que a gente diz que não aguenta, mas não abre mão do propósito. Tem Aleluia. gente que não reclama, mas abre mão do propósito há muito tempo. E Deus está dizendo, eu sei que na tua pouca força tu tem esperado o meu propósito. Oh, glória. Ou você acha que Deus não tem visto as afrontas que eu e você passa dentro de casa no caminho do propósito? Aleluia. Às vezes se eu pudesse abrir a cabeça do pastor Daniel e dizia, ouve o que eu estou falando, pastor. Eu estou falando a verdade, mas eu não preciso abrir a mente dele, porque Deus, Ele conhece o que você passa no meio do propósito. Oh, glória. Você fala, eu não estou aguentando mais. Aí Deus diz, é por isso que eu te escolhi, porque outro já teria desistido. Você está aí, ó, sem suportar, mas esperando o que eu tenho para cumprir no meio do propósito. E diz que quando aquele moço abre mão da herança e passa para Boaz, o armigeiro, vou casar com Ruth, vou possuir a terra e vou fazer parte de uma grande história. Porque crente que tem vida com Deus, às vezes está no sofá, alguém está falando com você, Deus está passando algo para você, e a pessoa fala assim, não está prestando atenção não, pastora Cleide, ela está dizendo, estou te ouvindo. É Deus ali se comunicando e dizendo, eu estou cumprindo algo, é isso que eu tenho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é muito forte, está passando na minha vida. Eu confio tanto em Deus. Se Ele me mandar para outro lado da banda, eu quero ir. Mas se Ele falar que eu tenho que ir, eu vou. Mãe, e se não der certo? Se não der certo, eu volto. Mas, se Ele mandar ir, eu vou. Porque a gente não sabe o que Ele tem no meio do caminho. Aleluia. A gente só está preocupado com hoje, com o que está acontecendo agora. Acaba o gás. Você não tem dinheiro. Você quer pedir para o pastor, para a pastora. Quer ligar para alguém, contar a sua situação. Aí Deus deixa até você contar. Você conta para um, para dois, para três, para quatro. Ninguém te socorre. Aleluia. Oh, glória. Aí Deus fala assim, tu acha que eu sendo Deus, eu não seria capaz de te dar um gás que acabou. Mas até no gás que acaba, eu testo tua fidelidade. Porque eu sei que
legal não no meio da falta. Mas tu não sabe se tu vai me negar. Então eu preciso me revelar a ti naquilo que você acha que eu não tenho capacidade de cumprir, para tu saber que eu estou no meio do propósito. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida que eu e você não entende, acha que Deus esqueceu. Eu passei um tempo desse atrás aí e eu abri mão de não trabalhar mais do que eu trabalhava, porque o Espírito Santo estava me cobrando algo muito particular, meu com Deus. E eu disse, eu vou abrir mão, mas ainda abri mão, eu tentei de novo e não dava certo. Porque quando Deus quer te arrancar de um meio para cumprir algo que Ele tem na tua vida, você pode tentar mil vezes, mas você não foi bem sucedida, que você vai ser um fracassado. E eu lembro, eu falando com Deus, indagando, eu disse, Senhor, eu era tão próspera que quando eu vi alguém passando dificuldade que me pediu dinheiro emprestado, eu nunca emprestei, eu sempre dei, eu nunca quis de volta. Porque eu entendi assim, eu tenho 10 mil, a senhora precisa de 500 para pagar a conta. Como que eu vou emprestar 500 para você se eu tenho 10 e eu sei que você ainda vai ter que se esforçar para mim pagar os 500 e para poder arrumar outro 500 para poder resolver aquele problema que você me pediu o dinheiro? Eu digo, não, eu prefiro dar, porque aí quando entrar aquele 500 que a irmã está esperando, ela vai ficar afogada, vai ter um tempo de respirar e poder fazer alguma coisa. Oh, glória! E eu fui pedir ajuda para pessoas que eu dei dinheiro. E eu estou falando um valor muito baixo. Eu sabia que a pessoa podia me ajudar e a pessoa falou, eu não tenho. E eu fui para outra, eu não tenho, eu fui para outra, eu não tenho, eu fui para outra, eu não tenho. Eu fui para outra, eu não tenho. E um dia eu recebi uma palavra. E aí Deus disse assim, senta aí e me escuta. É hoje o dia que eu vou te honrar. Não é amanhã. Eu declarei que o teu deserto, ele acabaria hoje. E eu estava tão crendo que era naquele dia que Deus ia cumprir. Que eu disse, Senhor, o Senhor disse que era hoje. Eu acreditei, o Senhor falou comigo. E eu estou aqui. E Deus cumpriu com força naquele dia. E Ele me tirou do deserto. Aleluia. Aleluia! E Ele me tirou do deserto e não me deixou na mão de ninguém. Porque se Ele me tira do deserto na provisão do que o outro ia fazer, eu iria sair do deserto por um instante, mas de novo eu estaria lá. E Ele disse, eu não quero que você fique indo e voltando para o deserto, eu quero te arrancar. Oh, glória! E Deus trouxe um alívio. E essa semana eu fui fazer parte de um processo seletivo, achando que estava tudo legal, facinho, mamão com açúcar, né, pastor? Eu achei que estava tudo facinho, porque quem me indicou é meu amigo, que é pregador. Tem um ano ele me chamando para ir trabalhar com ele, ele dizendo, não, isso não é para mim, isso não é para mim. E aí eu ainda continuo achando que isso é para mim, isso é propósito. E aí ele me apresentou o gerente dele, crente da Assembleia de Deus. Um homem desanimado, jogado assim, ó. Me entrevistou, jogado assim em cima da mesa, dizendo assim, eu preciso que Deus me honre. Eu preciso que Deus faça algo comigo. E aquele homem começou a desabafar, o homem era para me entrevistar. Ele começou a dizer para mim a necessidade dele. E pela experiência que eu tenho no ramo, eu olhava ele falando e dizia, eu posso ser o diferencial aqui, se for de Deus mesmo. E aí ele me indicou para Matriz, lá na Avenida Paulista. Eu achei que eu ia chegar lá, ia fazer uma entrevista, assinar um documento e eu dizer assim, você já passou porque foi fulano que te indicou. Não, meu irmão. Eu tive que chegar no horário, esperar a minha vez. Fiz parte do processo seletivo, em frente de um monte de gente que eu não conhecia, eu tive que desenvolver um produto, vender o meu produto, convencer que meu produto era bom. E depois disso, daqui a 3 dias, a gente entra em contato para te dizer se você passou ou
Eu fiquei um dia todo dentro daquela empresa. E Deus, quando eu cheguei, disse assim, ó, desde o primeiro momento que você chegou, você já estava sendo avaliada. Que você vai ter que fazer um curso de 60 dias, que você vai ter que entrar no horário que você chegou e sair no horário que você saiu. E eles estavam te avaliando para ver se você ia ficar impaciente, perguntando que hora ia acabar, que hora que você ia dispensar. E você passou o dia ali com alegria, desde o momento que você estava na espera, você estava sendo avaliado. E aí uma moça que estava lá junto comigo trocou o telefone comigo. E ela falou para mim que ela não passou, que eles mandaram e-mail para mim, não mandaram e-mail nenhum. Nem dizendo que eu passei, nem dizendo que eu não passei. Toda hora eu abria meu e-mail e não aparecia nada. Eu falava, pastora, ainda não me respondeu, eu acho que eu não passei. Pensa numa mulher ansiosa. Eu sou cheia de defeito e ansiedade no deles. Mas se Jesus falou, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, é porque ele sabia que eu ia ter ansiedade. Por isso que ele falou para a gente lançar sobre ele. Ele não disse que eu e você ia ter falta de ansiedade. Ele só disse para eu e você lançar sobre ele. Eu sei que já passou o horário. Eu peguei o horário um pouquinho prolongado, mas eu vou entregar tudo que Deus mandou. Ninguém está com pressa lá. Os então não está com pressa, ele sai daqui. A gente vai bater. E se a pressa ele sai daqui, não. Eu sempre entrego no horário, mas eu vou que Deus mandou. Aleluia. A gente fica aqui falando com Jesus. E aí, quando foi bem mais tarde, meu amigo me manda a conversa que ele teve com o gerente. O gerente falou assim, ela passou, foi aprovada, só que não mandaram no e-mail. E hoje o gerente falou, oi mulher de Deus, você foi aprovada. Deus abençoe. Então olha só, eu estou no meio de um processo. O meio que eles iam usar para dizer para mim que eu ia ser ou não aprovada, não mandaram nada. Eu falei para a pastora, eu achei que eu fui tão bem, pastora, que eu tô sem entender por que eu não passei. Eu passei, só não fui informada. Tem Aleluia. coisas que Deus vai te aprovar e você não vai saber. Mas ele diz assim, ó, permanece firme, porque eu já te aprovei. Se não vier pelo meio que você está esperando, vai vir por outro meio. Mas a minha aprovação eu já te dei. Às vezes você está esperando a sua aprovação. Vem o pastor Daniel e Deus está dizendo, vai vir por meio que você não espera. Aleluia. Vai vir por um caminho que você não está entendendo. Porque o meu negócio com você é mais estreito. E quando eu tenho propósito com alguém, eu estreito, eu dificulto as coisas para você saber que em meio ao processo não vai ter facilidade, mas eu vou cumprir o que eu te prometi. Fique com essa palavra. Meio do propósito. Espere. Em meio ao processo. Aguarde. Porque Deus está dizendo, desde o primeiro instante, eu já estou te avaliando. É desde o primeiro instante que você entrou ali para pegar as espigas de mim, que eu estou te avaliando. Mas a minha avaliação com você não foi quando você recolheu as espigas para dividir com Noemi. A minha avaliação com você foi quando você abriu a mão da sua vontade lá atrás para seguir o meu propósito. E a senhora da Deus também aqui tem essa oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vale essa palavra hoje, né? Eu falo que essa aqui é a minha Noemi, a pastora Isaura, a minha Noemi. Eu sou lá, curti. Glória a Deus. Mas eu quero agradecer a minha oportunidade, né? Que o pastor colocou nas minhas mãos. Eu agradeço, primeiramente de Deus, né? E o Simão que veio assistir aqui esse culto maravilhoso. Passar o pastor Daniel. Ô glória, quem recebeu essa palavra, eu recebo que ela vem do céu para mim e para a tua vida. Amém, irmão? Por isso que nós não podemos perder a oportunidade de estar na casa do Senhor. Amém? Amanhã é domingo, irmão. Os irmãos que não tiverem compromisso, vão lá se alegrar com a irmã. Porque
porque está vendo? A gente vai lá no batismo de uma pessoa que vem do mundo escuro. Poderia ser a sua filha, poderia ser seu filho, um neto ou uma neta. Jesus saiu a procurar, vamos lá, vamos na festa. Os que ele convidou, não foi. Ah, então sai lá, pega os mancos, os coxos, os aleijados do lugar. Porque quando Deus conta com a gente não. Eu não digo se você tiver uma ocupação, tem que olhar para aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. A gente não está vendo ninguém nem se converter mais. Vocês viram o que é que ela falou aqui nas 2 vezes? Que eu ia falar de Jesus, um mensageiro de Satanás, irmão. Que isso não é crente. Não acredita não. Olha, irmão, se Satanás falar para você, repreende. O que ele quer é roubar a sua bênção. E nós vamos lá se alegrar, porque é uma alma, irmão. Foi uma alma que foi tirada da mão do inimigo. Então, os irmãos que estão livres e não tiver ocupação, vamos lá, irmão, você não está fazendo com o pastor. É para Jesus. Amém? Se não, os irmãos não puderem, não tem problema. Eu estarei lá, eu e minha esposa. Amém? Nós vamos lá, vamos sair daqui umas 8h40, 8h45. Nós saímos daqui de carro. Eu levo os irmãos. É bem aqui na frente, né, perto do celeiro. É uma coisa simples. Eu acho que só vão batizar, acho que 2 ou 3 pessoas. É uma coisa bem breve, bem rápida, né? Mas ela teve a humildade de nos convidar, porque ela lembrava das palavras que a gente pregava para ela. E isso é gratificante, irmão. Ela congrega comigo? Não, mas serve o mesmo Deus que eu e vocês servem. Isso é importante. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento? Deus. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Amém? Então vamos lá, se alegrar com a irmã Patrícia, ela quer que as irmãs vão louvar. E é gratificante, né? Quando alguém faz algo e menciona você, pastor, eu gostaria que a sua igreja tivesse. Porque você fez parte também. Amém? Então amanhã, 8h40, nós saímos daqui, tá? Nós vamos lá e depois voltamos, tá bom? Vamos ficar de pé. Deus abençoe. E à noite nós estamos aqui, amém? Celebrando o culto da família. Deus abençoe cada um. Amém? Aqueles que têm os seus compromissos, fiquem em paz. Mas aqueles que estão vivos, façam o sacrifício, porque não é para o pastor, não é para ela, é para Jesus Cristo. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, abençoa, Pai, a minha vida. Culto nessa noite nós recebemos, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardando e livrando, Pai, de todo mal. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Curva a cabeça. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Operando Deus, Quem impedirá? amém. Ninguém. Está abençoado a minha e as vossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, no ministério, na vida de cada um dos irmãos que aqui está, assiste ou vai assistir, em encerro. Deus os abençoe. Uma salva de palmas.